E só aqui pegando um detalhe pessoal, analisando, eu estava na praia ainda de férias, vi depois o debate de quinta-feira e vi a figura do Padre Kelman. Eu me identifiquei com o Padre Kelman numa coisa. Ele interrompe muitas pessoas enquanto elas falam. Então eu vou tentar me policiar. Eu já estava tentando me policiar e até falando com o meu terapeuta, ele falou, é uma característica de quem tem o que você tem, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente é muito hiperativo, a gente acaba falando, se atropelando, então eu vou tentar não ser Padre Kelman, viu, Bonner? Para tentar evitar cortar mais as pessoas. Então, eu vou tentar ficar mais quieto, tá? Então, Você conhece as regras? Eu conheço as regras. As regras da mesa aqui. E eu estou há 31 anos fazendo programas de debate televisivo, de esportes. Então, eu vou tentar, diferentemente do que eu fiz esses 31 anos, ficar mais calado. É o meu compromisso enquanto Mauro Kelman para dizer que eu vou tentar me segurar. Não me Por garanto, gentileza, né? candidato Mauro. Exatamente. Não, mas, bom, tá. Você vai buscar uma Maria. Né? Eu vou tentar. Perfeito. Uma Maria para tentar não ser o Padre Kelman nessa questão e outras também. Mas essa é uma outra questão. Não mude a sua característica, porque você mudar, não será o mesmo. Isso não é, mas eu posso tentar aperfeiçoar-me. O próprio Padre Kelman é um exemplo de aperfeiçoamento da natureza. Esse é o Roberto Jefferson. Segue você já está ficando velho. Já. Bom, nós estamos aqui falando do São Paulo. Acho que esqueci de falar uma coisa para o Mauro. O Vasco, na última rodada, vai jogar em Itu contra o Ituano, que está só 2 pontos atrás. Tem isso também. O Ituano pode tirar o lugar E do antes Vasco. disso, ainda vai jogar no Recife contra o Sport, que está 3. E todo o planejamento da SAF, né, obviamente, em função da volta à Série A. Claro. Existem metas e existem investimentos previstos, né, 1 ano, 2º ano, 3º ano, e metas. Aí os investimentos virão em função de resultados. Tem isso também. E mais, a empresa que está adquirindo o futebol do Vasco é a mesma que a dona do Genoa, que nesse momento disputa a Série B da Itália. Foi rebaixado na temporada passada. Ou seja, eles têm até o know-how de Série B. Mas tem torcedor iludido achando que a SAF resolve tudo. Eu já ouvi coisas o Vasco é um clube rico. Não, o Vasco vai virar um clube rico. Não, o Vasco é um clube endividado que teve o seu futebol desgarrado, criaram um CNPJ e venderam por um grupo estrangeiro que vai colocar dinheiro. Investidor não coloca dinheiro por caridade. Coloca dinheiro pensando em recuperar esse dinheiro. Em ganhar dinheiro, mesmo que seja no médio ou longo prazo. Mas se não der resultado, ele pode sair fora. Eu vi o caso do Botafogo. O Botafogo só agora começou, o time começou a se acertar. Né? A torcida perdendo a paciência, porque cria-se uma expectativa exagerada, não é de uma hora para outra. Aliás, é até curioso, hoje o Botafogo recebeu o Palmeiras, o Botafogo, até a rodada passada, ele só ficava atrás do Palmeiras na campanha fora de casa. E é um dos piores jogando em casa. Na campanha do Botafogo em casa e de zona de rebaixamento. É 17º, uma coisa assim. Pelo menos era até o final da última rodada, não deve ter mudado porque ainda não jogou, evidentemente. Então, é um time que não consegue fazer mando de campo, é um trabalho totalmente inicial. Mas o torcedor acha que tudo vai se resolver rapidamente, né? Até porque o Cruzeiro conseguiu, mas o Cruzeiro na Série B também, tem que entender isso. Série B é Série B. Agora é um outro passo importante que tem que ser dado com a mesma competência que foi dada nesse primeiro ano. E o São Paulo não parece ser um clube que vá se entregar ao universo das SAFs. Não tem o menor pinta que isso vai acontecer. Esqueçam. Os caras estão brigando para ter o poder. A não ser que tenha um projeto que nem o do presidente do Atlético Mineiro, né? Que é mais ou menos o seguinte, olha, a gente quer virar SAF, mas a gente manda no estádio, te manda aqui no 51% é nosso, a gente manda no time. Quer dizer, quem é que vai investir? Se encontrar esse investidor, interna o cara, né? Historicamente, o São Paulo sempre foi refratário a esse tipo de associação. Da característica do clube, não estou dizendo, não é nem uma virtude nem uma defesa, é da característica. Não, a gente vai pelas próprias pernas. Eu, pessoalmente, acho, não só no momento do futebol, mas na vida, aliás, estamos estamos numa empresa cujo lema do seu Tuta, que é o norte da Jovem Pan, ninguém faz sucesso sozinho, né? E pegando esse mote também, o fracasso também não é solitário, né? Muita gente pode colaborar. Acho que São Paulo precisa rever isso aí. Quando eu falo São Paulo é instituição. Não é só o grupo que está lá, passa pelo conselho, passa um monte de coisa. Mas, realmente, historicamente, São Paulo não tem essa característica. Sim, mas o Palmeiras também não tinha, mudou. Não, o Palmeiras sempre teve. O Palmeiras é sociedade esportiva. O Palmeiras é o contrário. O Palmeiras, desde compra do estádio, Parmalat... Mas eram sempre os mesmos caras mamando nas tetas do Palmeiras. Peraí, antes da Parmalat... Palmeiras tinha... São coisas completamente diferentes que ele está falando. Padre Kelmo. Você tá mistura de Padre Kelmo com Cabo Daciolo. Calma, tá pior ainda. Então deixa o Daciolo agora, vai. Antes da Parmalat... Glória a Deus. Antes da Parmalat, a característica do Palmeiras era igual. Não era. Ultrapassada, velha e isso antiga. Sim, mas os caras quebravam
era pau em elevador. Era soco em elevador. Acabar em pista com o pessoal lá também. Muito tempo, por isso, 45 anos. Eu também conheço um pouquinho dessa elevador e vendo briga. Sim, Nilson, também. Não quero dar carteirada, mas Corinthians tem a mesma característica, Palmeiras tinha a mesma característica. Eu sei, mas Palmeiras Palmeiras teve a mudança pós-Parmalat. A gente não está discutindo isso, Nilson. Nem sim, mas o Palmeiras mudou pós-Parmalat. Mas não. O Palmeiras sempre foi aqueles mesmos Porque o Palmeiras aceitou a Parmalat. Embora muitos não quisessem. Isso, porque os que não queriam os caras que mamavam nas tetas eternamente no Palmeiras. E mamaram nas tetas da Parmalat, por definição. E o Corinthians, igualzinho. Eu sei isso, mas é um pouco além. Não estou falando do conselho. O Palmeiras começou a mudar muito. Sim, mas tudo bem, mas começou a mudar muito. Não, mas não é tudo bem, essa que é a questão. Não, mas o Palmeiras... Conselho deliberativo de quase todos os clubes é a mesma coisa. Mauro, o futebol do Palmeiras sempre foi... O futebol antes da Parmalat, sempre teve essa coisa. Não, eu sei, Nilson, e ainda tem. Essa coisa. Os caras que mandavam, você sabe a história. Eu sei. Mas e não abriu a mão de mandar. Mas ninguém duvida, o Mustafa foi a mesma coisa. Conversa com o Brunoro as dificuldades que ele teve. Nilson, foi eu que dei a notícia. Mas conversa então. Eu sei, eu não converso. Dificuldades que ele teve. Sem querer carteirar, eu escrevi o livro do Centenário. Eu sei da São Palmeiras. Não estou querendo carteirar. Você está querendo mudar a história do Palmeiras. Não, Nilson. Você está querendo dizer que o Palmeiras sempre foi aberto à interferência no futebol. Não é isso. Jamais foi. Nilson, não é isso que ele está discutindo. Jamais. Pelo amor de Deus, Nilson. Eu sou velho que nem você, eu sei tudo também. Sei, mas não é isso. Sei tudo. De novo, Nilson, você está perdendo uma premissa que não é a que está em questão. É a mesma coisa, Palmeiras. Não é, Nilson, deixa eu falar. Um jeitinho, o resto é igual. Deixa eu falar, eu já virei o Padre Calma. Era igual. Nilson, você está falando uma coisa, eu estou falando outra completamente diferente. Os conselhos são a mesma coisa. Eu estou falando que o clube, a instituição, em 26 de abril de 1920, a gente estava na faculdade, eu e você, quando o Palmeiras... Mas para dizer o seguinte, até pelo próprio nome, aí honrando o nome Sociedade Esportiva, o Palmeiras, junto com as indústrias Matarazzo, por 500 contos de réis, comprou a área do Parque Antártica, que depois estava muito caro, por 250, devolveu a área onde hoje é o Shopping Bourbon. Então é o seguinte, o Palmeiras quase sempre fez parcerias. Essa que é a questão. Não estou falando do futebol, estou falando Palmeiras, não estou falando do Palmeiras internamente, Palmeiras externamente. O melhor contrato de cogestão técnica e administrativa da história da América do Sul foi o Palmeiras e Parmalat. Não tem a menor dúvida, embora muito do Palmeiras. Por isso que eu citei. Então, Pós-Parmalat e olha, mas é antes, eu estou falando de 1920, quando fez isso. Estou falando de 1992, em março de 92, quando fez a Parmalat. Estou falando também agora com a Crefisa, com o Paulo Nobre, que embora outras características, estou falando o Palmeiras tem o próprio Allianz Parque, W Torre. Então, assim, o Palmeiras tem negócios de parcerias que nenhum outro clube da história do futebol brasileiro e talvez da América do Sul tenha feito. Então, isso é uma coisa. A outra, é isso que eu quero insistir nisso. Concordo plenamente. É que tudo se o conselho fosse bom, o conselho é horroroso. Muitas vezes é horroroso. A única coisa que eu discordo de você é que tudo isso aconteceu no Palmeiras, sim. W Torre, tudo pós-Parmalat. Não, mas estou falando em 1920, foi antes da Parmalat. Não tinha nem nascido as vaquinhas. A característica do futebol do Palmeiras. Futebol, eu estou falando do clube, são coisas diferentes. Característica do futebol. Por isso que eu acho que tem que separar muito essa coisa do futebol. Eu também sempre fui favorável. Deixa os caras que gostam do clube, vai cuidar do bocha, da peteca, da piscina, e põe no futebol. E só apaixonado. Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira falou algo parecido. Não, mas tanto é. Em relação aos estrangeiros, não é o mesmo contexto, mas. Foi terrível. Até hoje, muita gente acha que foi um mau negócio para o Palmeiras, é o acordo com a Parmalat. No estádio do W Torre, teve graças a alguns conselheiros ligados a Mustafa Contursi, que dúvida, conseguiram embargar a obra e ainda conseguiu um maravilhoso magistrado, falou, olha, para a obra de construção do Allianz Parque e reconstrói o que já foi derrubado, uma reconstrução que havia sido feita no Jardim Suspense 64, quer dizer, o brilhante tribuno, togado... Não, e aí, no caso, o juiz mandou reconstruir o estádio como em 1964, porque 300 pessoas da tumba para reconstruir o estádio. Então, olha o nível da mentalidade do Palmeiras. Só para citar, eu concordo absolutamente com tudo que você está falando internamente em relação ao Conselho, mas o Palmeiras, enquanto instituição, apesar do Conselho, muitas vezes conseguiu fazer parcerias que nenhum outro clube no Brasil conseguiu. Só isso. Não, conseguiu, mas tudo isso é uma história pós-Parmalat. Não, de novo, 1920 é antes da Parmalat. O debate tá bom, tá bacana, mas eu recebi aqui uma mensagem do Pilhado, ele falou, chama o break. Interrompa o debate, pode interromper o debate, pode interromper ele, chame o break. Acabei de receber aqui a mensagem do nosso Pilhado e é isso que eu vou fazer, um rápido intervalo agora na TV Jovem Pan News e já voltamos com o Bate Pronto. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pelas ondas do rádio, em toda a rede Jovem Pan News com o Bate Pronto. E nessa discussão
Palmeiras, São Paulo, investidores, interferência no futebol, parceiros. Eu devo lembrar que alguns anos atrás, a Leila Pereira, e hoje o futuro do Palmeiras passa muito pela Leila, ela chegou a conversar com o São Paulo, né? E o São Paulo não abriu as portas para a Leila, não é, Mauro? Não, assim, até onde eu sei, né? Na verdade, foi gente da própria Crefisa que foi conversar com o São Paulo, aquela coisa, e foi o Zé, o marido dela, que é o grande palestrino, que já fez palmeirense, né? Desde que se casaram, evidentemente, é que falou, não, vamos fazer assim, não patrocinar o Palmeiras, mas a conversa estava adiantada do departamento de marketing do São Paulo com o departamento de marketing da Crefisa. Então houve, assim, mas haveria o mesmo nível de investimento, a gente não sabe, mas possivelmente não, porque não tem o lado do torcedor. E acontece. E a própria Parmalat também entrou no Palmeiras na época, e ela queria primeiro, pensou seriamente no Rio Branco de Americana, depois se cogitou com o Juventus, mas o Conselho Deliberativo do Juventus, como várias vezes aconteceu, com o Grupo Pão de Açúcar, agora mesmo para virar SAF é mais complicado. Aí junto Beluso e, sobretudo, Paulo Nicoli, que foi fundamental, junto com o Luiz Gonzaga Beluso, para trazer a Parmalat para o Palmeiras, que conseguiram convencer a diretoria na Itália e no Brasil de que era bom negócio. Esses clubes precisam parar de querer ter dono. Isso. Entendeu? Ou vira SAF. O São Paulo, os caras que estão lá acho que são donos. No Corinthians a mesma coisa, os caras acham que são donos. E é assim por diante. No Corinthians, nossa, teve um continuismo de Dualib, lembra? Pô, Jesus 92 ou 2007, como teve do Matheus, como teve de Vadielu. Vadielu, não se perca pelo nome. Tudo dono. E agora políticos. Os caras que estão lá no Corinthians, entra o Andrés, ele se considerava dono do Corinthians até outro dia. E a gente está voltando na TV Jovem Pan News. Estamos de volta na TV Jovem Pan News com o bate-pronto para você, aqui nesse debate efervescente entre Nilson César, entre Mauro Betting. A gente começou falando de Rogério Ceni e paramos em Palmeiras. Vai pro corredor e sai soco. Entendeu? Bom, chama o Bonner. Uma discussão sobre o Rogério Ceni acabou levando o tema para Palmeiras. Né? E essa questão que envolve. Enfim. Mas... O grande barato é quebrar o pau. Isso é verdade. E o que é melhor, que é uma característica nossa, a gente quebra o pau concordando. O mais legal do programa, historicamente, é que a gente tá falando a mesma coisa e brigando. E não precisa ninguém na nossa orelha falar, briguem. Como eu já trabalhei em vários lugares, quer dizer, olha, gente... Inventem uma briga. Alguém fala que o Pelé é uma porcaria. E sempre tem alguém pra falar que o Pelé é uma porcaria. Bom, falando agora das possibilidades do São Paulo no Campeonato Brasileiro, pra gente encerrar esse assunto, daqui a pouquinho nós vamos falar do Flamengo. Flamengo que volta a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Mas o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, ele tem pela frente o América Mineiro fora de casa, o Botafogo no Morumbi, Palmeiras no Allianz Parque, e o Palmeiras ainda não perdeu nenhum clássico no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode fechar o Campeonato Brasileiro vencendo todos os clássicos paulistas, né? Um negócio assim impressionante. Coritiba fora de casa, Juventude fora, Atlético Goianiense fora, Atlético Mineiro em casa, mas também a parada dura, Fluminense fora, Internacional em casa e Goiás fora de casa. São os próximos jogos do São Paulo, né? Até o fim do Campeonato Brasileiro são as 10 rodadas. Dá para imaginar o São Paulo brigando, Mauro César Pereira, por uma vaga na Copa Libertadores, na pré-Libertadores ou não, com esses adversários? Ele está perto ali, né, do oitavo, do nono lugar, está naquele bolo. Então é possível que ele... Depende muito de como o time vai voltar, se vai conseguir juntar os cacos e manter o mínimo de competitividade nesses jogos que virão. Ele naturalmente não precisa vencer esses jogos todos, ele tem que pontuar, ficar naquele bolo. Ficar no oitavo, nono ali é possível. E aí disputaria a fase inicial da Libertadores, dependendo também aí de quem vai ganhar o quê, como os times vão se colocar, né? Mas a tendência é de fato ter 8 vagas pelo menos, e aí ele pode beliscar uma dessas vagas, tem que ficar no bolo. Agora a questão é como o time vai voltar, né? No meio desse caos aí da derrota lá na Argentina, de que maneira esse time vai se representar, como o torcedor também vai reagir, o torcedor de São Paulo que tem sido muito fiel à sua equipe, apoiando demais, já não é de hoje, né? Vai continuar apoiando, está de saco cheio, como é que vai ser? E também vamos ver como é que a diretoria vai lidar com o preço de ingresso, né? Para ver se coloca a torcida no estádio. Vai ter que trabalhar com preços agora mais acessíveis para que o torcedor possa pagar o ingresso e já teve gente gastando tanto dinheiro para ir até Córdoba para ver uma derrota daquelas, né? Da maneira que o time se comportou. Possível mas vai depender muito de como o time vai retomar aí as partidas pelo Brasileirão. E tem um confronto direto já nesta quinta-feira, não é, Kaique? Nosso produtor aqui do Bate Pronto, o América Mineiro, fora de casa na quinta-feira. O São Paulo tem uma distância aí de 5 pontos, né? O América Mineiro é o time que está na 8ª colocação e a gente sabe que
pelas circunstâncias aí, o Campeonato Brasileiro deve abrir mais 2 vagas para pré-Libertadores, então até o 8º colocado deve se garantir na próxima edição do principal torneio de clubes aqui do continente. A distância do São Paulo, portanto, para o 8º colocado América Mineiro é de 5 pontos. Precisa chegar nessa posição São Paulo, depois da derrota na final da Copa Sul-Americana. Nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, aqui com o Bate Pronto, falando do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo que tem um confronto direto contra o América Mineiro nesta quinta-feira fora de casa. O São Paulo que precisa pontuar. A distância para o América Mineiro, que está na 8ª colocação, é de 5 pontos. Mas aí o Mauro César, ele falou algo interessante, né? Como é que chega o São Paulo? Será que o São Paulo chega com um emocional muito abalado? E já de cara tem um confronto direto. Mauro Betting, como é que você vê o São Paulo nessa briga e também essas 10 rodadas com confrontos complicados, né? Confrontos diretos, Palmeiras fora também, né? Que não vai ser fácil, Atlético Mineiro que é parada dura, Fluminense fora, que também, né? Fluminense vem jogando super bem, o Internacional mesmo jogando no Morumbi vai ser parada dura. Como é que você vê esse São Paulo? Chega com o emocional abalado, Mauro Betting? Para agora, independente de quem enfrentar. Se enfrentasse o time da Jovem Pan, agora, jogar bola, Flávio Prado teria problema. Gol. Flávio Prado, embora fecharia o gol, evidentemente, né? Será muito atento. Se bem que você é goleiro também, né? Eu fui também, né? Mas você perde a posição pro Flávio, você acha? Eu perderia na minha fase pro Zé Manuel de Barros para goleiro. Mas enfim, um beijo absolutamente gratuito que eu falei, mas te amo, você sabe disso, Zé. Do nada. Mas enfim, o São Paulo está com moral abalado, como qualquer outra equipe estaria nessa circunstância. Agora, você pegou a tabela do São Paulo é complicada. Se você pegar a tabela do líder, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Juventude, todo jogo está sendo complicado para o Juventude. O Campeonato Brasileiro não é o melhor do mundo mesmo, mas é o mais equilibrado, nivelado, não no melhor nível possível. Assim, é um das grandes ligas do mundo, é a única que você pega. Até com o pessoal que trabalha com estatística, eu tenho trabalhado com isso, não é um levantamento de uma hora para outra, mas certamente dos grandes campeonatos do mundo, é o único que você pode ter um jogo entre o líder contra o lanterna, que tem chance do lanterna empatar, se bobear, ganhar, sabe? É um campeonato que tem essas coisas. A tabela do São Paulo não é fácil. Como você pegar a tabela do Palmeiras não vai ser, do Fluminense, do Inter, do Corinthians, quase todo mundo, um pouco mais, um pouco menos. Mas é claro que o time do São Paulo agora vive um momento complicado, que é o seguinte, gente, para a gente falar aquilo que o Piperno estava analisando antes, tentar chegar na fase preliminar da Libertadores, chegar na Libertadores de 2023, você jogar uma bola que o São Paulo não está jogando, ou quando joga não ganha. Quer dever dizer também que, por exemplo, contra aquela derrota dolorida na Copa do Brasil diante do Flamengo no Morumbi, uma das grandes partidas do São Paulo do ano. Então, assim, quando o São Paulo joga muito bem, não ganha. Quando o São Paulo não joga tão bem, perde do jeito que perdeu. Então, não tá fácil. É um São Paulo de altos e baixos, né? Um time muito instável na temporada. Mas, assim, é aquela coisa, não dá para confiar no São Paulo 100%, em jogos decisivos, eu diria, principalmente. Mas também não é um time que cede vitórias com muita facilidade. É duro bater no São Paulo também, né, Nilson? Gente, esse grupo do São Paulo, de confiável, não tem nada, né? Esse grupo de E você acha que o Caleri pipocou, ainda falando do elenco do São Paulo, na decisão agora, que tá todo mundo falando também do Caleri? É um jogador que não deu certo em lugar nenhum e no São Paulo marcou gols, né? E agora não tá marcando nem gols, tá perdendo um monte de gols, perdendo gols fáceis até. Pipocar é o termo certo para se referir ao que o São Paulo fez ou não? O que ele teve foi um destempero no final, que foi expulso. Os caras querem ser valentões. E aquele tal de Luciano? Aquele cara, ele acha... Já pensou se ele jogasse 1/10 do que ele acha que ele joga? Você vê, ele só reclama o jogo inteiro. O cara não foca, o psicoemocional. Ó, eu gostei dessa palavra. Minha mulher é bonita. Minha mulher é psicóloga, ela me ensina umas coisas aí. É verdade. Não, ela tinha que ser psicóloga para te aguentar como a minha. Isso. Quando o psicoemocional não está bom, você não rende no seu trabalho, não rende em lugar nenhum. É bonito isso, né, Piper? O psicoemocional desse grupo do São Paulo é um psicoemocional que não funciona. Sabe quem mais sofre com isso? Isso é uma tese boa para você, que você isso é muito fera. Quem mais sofre com isso são os garotos. Que eles ficam o dia inteiro nisso aqui, ó. Ficam o dia inteiro na rede social, vendo que falam dele, não sei o quê, papapá. Aí quando vai para focar os 90 minutos lá, não consegue. Diz que na Europa está um trabalho forte com as categorias de base, para trabalhar esse lado emocional, para desvincular aqueles 90 minutos de campo. Aqueles minutos de campo. Até para nós, torcedores jornalistas, a gente não aguenta mais ficar 90, a gente não fica 90 minutos vendo um jogo. O Edmilson, o Edmilson tem uma escolinha aí, né? Trabalho maravilhoso, não? É um clube. E ele estava, eu fiz um podcast com ele outro dia, ele estava falando sobre esse tema, ele falou, olha, é uma das coisas que mais me preocupa.
Isso aí foi levantado pela minha mulher. É verdade. Ela falou, olha, os caras, você pode perceber, o emocional, o psicoemocional dos caras influencia diretamente no rendimento de campo. E o São Paulo é claro isso. Com o São Paulo, isso é claro. É claro. Então, eu vi os jogos que você falou aí, ó. Ó, a chance de classificar para a pré-Libertadores com esses jogos... Até o 8º. É remotíssima. Remotíssima. Vai jogar com a América, não vai? O jogo de quinta-feira é lá no Independência, né? Lá em Belo Horizonte. Se eu tivesse que cravar, eu punha América em empate. Eu acho que arrumar um empatezinho lá já tá bom demais. Se eu tivesse que cravar aí, América aí. Porque eu não confio nesses caras, nesse grupo do São Paulo. O São Paulo precisa trabalhar muita coisa, inclusive esse lado psicoemocional dos seus atletas. Sabe? Você viu o que aconteceu no final do jogo? Ou no final do jogo? O cara tinha amarelo, meteu um cotovelo para tomar um vermelho. O zagueiro que jogou mal pra caramba o jogo inteiro, expulso de novo também, capitão da equipe expulso também. O treinador chega no vestiário e fala que vai dar uma reavaliada se vai continuar ou não. Ô, louco, tá muita coisa errada, tem muita coisa errada no São Paulo, não é pouco. São Paulo que sempre foi um grande exemplo, né? Todo mundo queria jogar no São Paulo. Os caras disputaram. Hoje, se tiver uma parada para jogar no Atlético, no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians ou no São Paulo, sabe quando o cara escolhe o São Paulo? Mas jamais. Ele não escolhe para jogar no São Paulo. E o São Paulo, com isso, não consegue contratar ninguém também. Primeiro, porque não tem nível para competir financeiramente com esses que eu citei. Não tem nível para competir financeiramente. E porque o próprio atleta não quer jogar no São Paulo. Então, meu amigo, eu não confio nada. E pelo que você passou da tabela do São Paulo aí, sinceramente, eu acho que seria, como diria o meu amigo Cláudio Karsug, uma clamorosíssima surpresa se o São Paulo se classificasse para a pré-Libertadores. Para você, o São Paulo perdeu a credibilidade no mercado dos boleiros, né? Pelo que você claro que perdeu. Acabou de trazer aqui a informação. Claro que perdeu. E era o contrário. Até 14, 15 era isso mesmo. Era o contrário. Os caras brigavam para jogar no São Paulo. Às vezes até receberam menos. Sabe quem falou isso para mim? Muricy Ramalho. Muricy falou isso para mim, falou, não adianta, vai concorrer com quem? Com o Flamengo? Vai concorrer com o Palmeiras? Vai concorrer... Primeiro que nós não temos condição financeira. E o Muricy... E outra que o atleta não quer. O atleta não quer jogar no São Paulo.